Boa noite. São 7h02, então eu estou assim bem pontual. Estou me achando o máximo, bem pontual. E vou começar. Eu sou Bia Salgado, eu sou figurinista e basicamente eu trabalho com filmes, não é, com audiovisual, séries, comerciais. Então eu estudei comunicação visual, eu gostava de desenhar e gostava de design. Em 74 era uma profissão nova, então eu acho que foi por isso que eu me interessei, né? Eu gostava de desenhar, não pensava em fazer pintura e resolvi fazer design, comunicação visual. Ao mesmo tempo, eu nasci numa casa que a minha avó e a minha mãe eram escritoras, então, assim, a literatura era muito presente, né? Os livros eram muito presentes. Eu acho que a leitura é uma coisa que aguça a nossa imaginação. Na medida que você vai lendo, você vai imaginando aquilo que você está lendo, né? Então, eu acho que, de uma certa maneira, a leitura me levou para o cinema. Gostava também muito de livro policial que a minha avó me dava. E no livro policial você imagina também tudo. Também gostava de cinema. Na verdade, toda a arte, né? Ela aguça a imaginação. Quando eu comecei ao cinema, logo cedo, um dos filmes que eu vi e que me deu o maior prazer, porque ele parecia que ele preenchia tudo aquilo que eu imaginava do filme. Eu vou falar então sobre o curso aqui. Vamos lá. O figurino para cinema, esse curso que a gente vai dar, possui dois módulos distintos. Um módulo complementa o outro, mas eles podem ser feitos separadamente. Primeiro, ele é online e presencial. Essa primeira parte, ele é basicamente teórico, né? Nele a gente vai aprender uma metodologia de projeto para a realização do figurino de uma obra de arte visual. Então, a gente vai aprender a ler o roteiro, a decupar o roteiro, a montar cada personagem, a saber qual é o percurso do personagem no roteiro, saber como, né, esse método. A decupagem vai te dizer quantas roupas ele usa, né, com quais personagens ele interage na cena, né, como montar cada uma dessas cenas, né? Então, seria uma metodologia, né, de projeto para a realização do figurino, né? A gente vai começar com a leitura do roteiro, a gente vai fazer uma pesquisa, decupagem, até a gente ter todas as informações técnicas, e aí a gente vai fazer um desenho de projetos de figurino para um filme ou série. Esse desenho, ele pode ser desenho mesmo, ele pode ser fotográfico, ele pode ser recortado de revistas, ele pode ser você tirar fotografias de situações reais, dependendo do filme que a gente estiver fazendo, né? E a gente vai também entender a relação do figurino com os outros departamentos, né? Como é que a gente se relaciona com a direção de arte, como a gente se relaciona com a direção, o que que a gente tem que saber de fotografia, inclusive qual é o feedback que a gente quer do fotógrafo, né? Qual é o feedback que a gente quer do som, né? Para a gente fazer o que a gente tem que fazer, né? Então a gente vai saber como se relaciona num set, né? A gente vai saber como fazer um orçamento, a gente vai aprender como fazer um orçamento, né? Sabendo, dependendo do filme, se vai ser um filme de maior aluguel, se vai ser um filme de mais confecção, se vai ser um filme que a gente vai ter que fazer uma coisa mais da moda, vai ter que comprar, né? Se vai ser um filme que a gente vai ter que usar muito envelhecimento, muito tratamento, né? Se é um filme de época, se a gente vai ter que alugar muita coisa, pegar coisas fora, como é que vai ser, né? E aí, com esse projeto desenhado, a gente vai partir para a produção, porque a gente vai produzir os figurinos, né? A gente vai produzir os figurinos, a gente tem um acervo que eu tenho disponível para montar esse figurino, a gente vai fazer as provas com os atores, né? E depois de tudo, a gente vai, dessas provas todas, tudo, a gente vai, né? A gente vai filmar, porque no ABC você tem, os cursos são concomitantes, eles funcionam em paralelo, em paralelo. Então, a gente tem uma equipe de direção, que está uma equipe de roteiro, e a gente vai atender às necessidades dessas produções que estão sendo feitas. Então, a gente vai poder provar, separar, preparar, né? Fazer tudo isso que, como diria eu, que é como se a gente fizesse um mini percurso dentro de uma longa-metragem, né? O caminho que a gente vai traçar, que é a descrição das etapas,
se apresenta, né, no roteiro, aqui no nosso curso, como se fosse uma linha reta, né? Como se a gente primeiro preparasse, depois produzisse, depois provasse, depois filmasse. Às vezes as coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Então, o cinema ele é um produto híbrido. Ele tem dentro dele características de indústria e características de arte, né? Um produto industrial, ele pede o emprego de um método. Já o produto artístico, ele exige uma postura singular, né? Então, assim, o método acaba sendo alterado de acordo com cada um dos trabalhos. Durante o curso, a gente vai assistir também e analisar alguns filmes, né? Antes da gente começar a preparar o nosso filme, a gente vai analisar alguns para saber como eles foram feitos, para saber se os personagens mostrando, a gente pode mostrar, eu pretendo mostrar filmes cujos figurinos atendem exatamente à sua intenção, né? Eles chegam exatamente no lugar. Outro dia eu vi um filme recente, que não é um filmaço, não, mas é um filme muito bem feito, sabe? Um filme muito bem feito. Chama-se Bolero. O figurino é lindo, lindo. Lindo, porque ele é de uma sutileza, assim, de um conhecimento, porque você vê que quem fez, ele tem, né, tem um personagem que é uma bailarina russa, e ela atende exatamente aquilo. Tem o personagem que é o Maurice Ravel, que é o compositor, perfeito, tá tudo, né? Tem uma outra personagem que é uma, uma ela me lembrou da Madame Bovary, só que é o tipo, não que ela seja Madame Bovary. Ela é uma moça da época, né? É, sem amiga do Maurice Ravel, que tem uma vida assim, uma mulher que ela está num momento onde as mulheres, nessa época, é o momento que as mulheres começam a se independer um pouco, mas ao mesmo tempo estão presas à sociedade ainda. E ela tem questões individuais, aquilo passa na maneira como ela se veste, numa certa inconstância, né? Ele é um obsessivo, ele é um obsessivo, você vê pelo seu figurino, né? Tudo tá exatamente no lugar, porque ele, né? Tudo para ele, então você tá perfeito, né? Tá tudo como deve ser. E é um filme de época muito bonito, muito, né? Porque você faz escolhas, né? Sabe? É sempre. Quando você começa no figurino, você está diante de milhões de possibilidades, pelo menos muitas, né? E você vai apresentar as suas escolhas, de acordo com o que te pediram, mas são as suas escolhas, é o seu olhar, né? Então, assim, eu acho assim, uma das coisas que a gente oferece quando a gente vai trabalhar, né, é o nosso olhar, como eu vejo, como eu olho, né? Além da coisa toda técnica, evidentemente, né? Mas é como eu vejo, né? E eu ofereço isso quando eu começo a trabalhar. O que eu agora gostaria de fazer, né, é parar um pouquinho, porque a gente vai ficando com a boca seca, né? E tomar um copo d'água, se alguém quiser tomar, eu vou tomar, e vou abrir para a gente fazer perguntas, né? Saber o que que vocês gostariam, e até saber, caso alguém vai fazer o curso, gostaria de que fosse acrescentado, né, nas coisas que a gente pode é, aprender no curso. Eu vou falar também uma coisa que eu esqueci, eu vou falar sobre alguns figurinistas, né, cujo trabalho é um trabalho muito particular. Tem uma figurinista que eu gosto muito, que é a Anne Roth, e eu tenho uma amiga que foi assistente dela, e ela fez o último trabalho dela, que eu saiba, foi o Despertar do Blues, e ela fez o Amigo Americano, ela fez a Sustentável Leveza do Ser, ela fez As Horas, e ela é uma pessoa que ela tem essa coisa da naturalidade da realidade no cinema, ela tem isso, ela tem esse olhar, ela estabelece o pacto, sem dúvida nenhuma, né? Então, acho que a gente vai ver algumas obras dela,
e de outros figurinistas de excelência também, e de outros que desenham mundos que não existem, né? Porque aí você tem que ter mais imaginação ainda, junto com a direção de arte, né? Então, eu vou tomar esse copo d'água, né? Não sei se eu posso dar um intervalinho, vou perguntar aqui ao Oran se seria bom a gente fazer um intervalinho, sabe, de 5 minutos. O que vocês acham? Ninguém me responde. Eu falo ao vento. Loran, ó, estou falando aqui com ele. Loran, podemos parar 5 minutinhos para beber água? 5 minutos. Estou falando aqui com ele. Para tomar algo. Ele vai me responder aqui. Não sei se vocês gostariam também de beber uma água ou fumar um cigarro, né? Sabe? Então eu vou ver, ele está me respondendo aqui. Que aí depois que a gente toma água, aí a gente começa, eu acho que essas perguntas seria assim bem legal, né? Então, é porque as pessoas. Então a gente para 5 minutos, eu vou ali buscar uma água e eu volto, olha, são 8h21. Quando for 8h26, a gente abre para perguntas. Vou botar aqui, posso abrir para perguntas. Eu não sei para perguntas, eu não sei se seria botar as perguntas no escritas ou faladas. Eu vou perguntar aqui a ele também. Ou faladas. Pá, 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 pá. Ou ditas. E também, independente de perguntas, qualquer coisa dessas coisas que eu falei que não ficaram claras, vocês podem pedir que eu tento discorrer mais, né? Falar um pouco mais. Se quiserem começar a fazer as perguntas, eu já estou ok aqui, já podem começar. Dúvidas sobre o que eu falei e perguntas sobre o curso ou o que quiserem, né? Bia, boa Oi. noite, Luciana. Tudo bem? Oi, Luciana, obrigada. É uma pergunta. Ô, Bia, eu queria perguntar Ah, uma coisa. Sobre o processo de envelhecimento, na verdade, assim, vocês meio que criaram um método, não sei se um método, mas um processo de envelhecimento no Cidade de Deus, sim. no filme. E aí, tipo, como que você acha que isso evoluiu ou não, por exemplo, pro Cangaço Novo? Porque também Ah, tem, você comentou que também tem um trabalho de envelhecimento, mas como que isso mudou, assim, de pô, um para o mudou muito, 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 muito. Do início que a gente começou, era um ensaio e erro, né? A gente envelhecia, como sempre, com chá, com mate, com café, né? Com alguns tingimentos, né? Usava lixa, era tudo um processo orgânico, né? É um processo orgânico o envelhecimento. Ele é quase uma pintura de arte, né? É você pegar uma roupa e ir esculpindo, transformando na roupa, pintando, que ela pode parecer uma roupa de um mendigo, pode parecer uma roupa de alguém que está há 5 dias com a mesma roupa. Eu fiz um filme que era Os Turistas, que eles ficam perdidos na floresta um Uhum. tempo e só usam aquela roupa. Então, a gente tinha 12 roupas para cada ator iguais, né? E essas roupas, a primeira e a segunda novas, né? Novas, normais, limpas, como eles chegavam naquele lugar, e passavam-se dias onde eles iam, né, se rasgando, às vezes, se sujando, caindo na água, né, perdendo alguma peça de roupa, né, e ia tendo aquela transformação toda. Mas vamos voltar especificamente à sua pergunta. No Cidade de Deus, tinha uma moça, que era ótima, que trabalhou no Brincando nos Campos do Senhor. E ela veio, não tínhamos a Ilma ainda não. E acho que a Ilma começou também naquela época. E aí uma das melhores envelhecistas que eu já vi. Tem uma ótima também, a Foquinha, e tinham as fadinhas que fez o Cafundó, que eram ótimas, porque era tudo, como eu estou falando, era feito como uma pintura de arte.
né? Cada uma usa, aí tinha aquelas técnicas, envelhece mais o cotovelo, na calça, mais o joelho, o lugar onde você senta, então ali você passava a lixa. Para te contar esse processo orgânico, por exemplo, eu fiz uma peça que era o Rent, que a gente tinha, que era era uma peça de teatro. Todos os personagens eram moradores de rua, né? E esses moradores de rua estavam sempre meio com a roupa muito gasta. E a gente, nessa época, a gente usou um processo de envelhecimento, que é essa menina, que agora eu esqueci o nome dela, trabalhou bastante tempo no início. E ela usou uma diluição de gasolina, sabe? E foi horrível. Ficou lindo. Você olhando, e foi uma técnica que ela inventou lá, uma das técnicas que ela inventou para alguns personagens. Que é ótimo, mas deve ser um cheiro horrível, né? Exatamente, foi o que aconteceu. Ficou perfeito. A gente olhava e falava, mas tá lindo. Na hora que a gente botou no ator, era impossível. A gente teve que refazer tudo. Era impossível. O ator não podia ficar 1 hora e meia em cima do palco, um que usava a roupa toda, com aquele cheiro, mesmo a gente tendo lavado, desgastado, o cheiro, no fundo, tinha o cheiro, incomodava. E, obviamente, no Cangaço Novo, a gente usou todas essas técnicas que foram se desenvolvendo como pintura de arte, mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, a gente já conhece o Western Costumes, a gente já foi nos lugares onde vende produtos para envelhecer. Você tem todos aqueles bastões que envelhecer, o método limpo de sujar, né? The clean way to dirty, uma coisa assim, né? Você tem os bastões de todas as cores, a gente tem pó de todas as cores, né? Para fazer poeira clara, para fazer poeira avermelhada, para fazer poeira, né? A gente usava, no próprio Brincando nos Campos do Senhor, a gente recolhia até. No cangaço, a gente fez um pouco disso, eu acho. A gente recolhia terras dos lugares para colocar nas roupas, né? Para jogar a terra nas roupas, para parecer uma roupa que você passou um dia inteiro caminhando no cangaço ou caminhando num deserto, né? É, o, esse método assim natural, às vezes era muito incômodo, tá entendendo? Como método de para você ter uma ideia, no Brincando tem uma cena onde a atriz ela se joga numa poça de lama, né? Essa poça de lama, ela foi confeccionada, porque se você se jogar numa poça de lama na beira do Guamá, ou do Amazonas, ou do Rio Negro, essa lama ela pode estar com pedaços de árvore, com pedras, pode te machucar, etc. Então, foi feita uma lama, né, com produtos que parecessem que era uma lama, né, mas que não era uma lama real. Né? A mesma coisa, eu não posso mostrar aqui, mas no filme que eu fiz, que era o Trash, que é um lixão. Aquele lixão, a gente fez todas as roupas do lixão, né? Sujou, pessoas mais sujas, menos sujas. Mas, como eu te disse, hoje em dia você pode comprar material, você pode comprar, e nos grandes lugares, onde tem os grandes lugares eh, de aluguel, que são os rental costumes, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, em Los Angeles principalmente. Ali você sempre tem uma loja onde tem aquelas facilities, né, para você usar técnicas que melhoram. Por exemplo, o Ideraldo, que você conhece, ele é um cara que tem muito talento para isso, né? Ele tem um talento, né? Um talento para desenhar, para chegar no que a gente quer. Ele entende o que a gente quer, né? Ele entende o que a gente precisa. Ele fez o trash também. Então, assim, o envelhecimento é uma pintura de arte, né? E quem faz isso são pessoas que são muito preciso, necessário para o cinema e que sabem fazer muito bem, que tem uma técnica muito bem desenvolvida, né? Sabe? Sim, obrigada. Respondi mais ou menos, sim, Luciana? sim. Respondi, Sim, né? respondeu. Eu tenho Obrigada. medo que eu sempre vou derivando para outros assuntos. Ah, né? mas normal. Ô, Bia, de repente Ah. abre o chat, que aí as pessoas podem escrever. O que é? Onde é o chat? Eu, na verdade, Como não abre o sei. chat, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Pessoas, levantar, reagir, exibição, compartilhar, participantes, não sei. Não sei fazer isso.
Eu tenho essas limitações, né? Às vezes as pessoas podem querer escrever a Sim, se pergunta. alguém quiser, pode escrever, né? Mas não sei. Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Porque também, se tiver ok, a gente fica por aqui, né? O que acham? Eu acho que as pessoas não querem perguntar mais, Luciana, né? Eu acho que tá ok, aí eu Oi, vou. Bia, você me escuta? Escuto, oi, Jade, tudo bom? Tudo bem? Tudo Você bom? pode falar um pouquinho sobre a construção da paleta de cor de cada personagem? Ah, posso. Isso é uma coisa bem interessante, isso é uma coisa que a gente vai dar no curso. Normalmente, essa definição de paleta de cor, ela vem da direção de arte, né? Muito mais do que a gente conversa, obviamente, mas vem da direção de arte se a gente passa por vários universos, né? Se a gente passa por mundos diferentes, né? No Cidade de Deus, por exemplo, a gente tem o passado, né? O passado é um passado muito sépia, sem cor, em tons muito esmaecidos, beges, marrons, cremes, né? Um preto, né? E você tem uma explosão de cores quando você chega na década de 80, no início de 80, que é realmente uma época muito colorida, né? Agora, você tem também filmes que você, por exemplo, se você vê aquele filme esse último filme do Almodóvar, que é sobre eutanásia, né? Você tem ali ele é um cara que usa muito a cor, né? Quem trabalha com ele tem que saber usar muito bem a cor, né? E ele usa um colorido muito específico, né? Na hora que ela vai morrer, tem particular dele, mas usa um colorido muito específico, né? Tem filmes, por exemplo, que tem uma coisa assim clara. Você, tem coisas que são óbvias, né? Você tem um enterro, você vai fazer, dependendo de onde ele for, você vai fazer esse enterro escuro, né? Com roupas negras, com roupas pretas, né? Mas você hoje em dia você já pode mexer nisso, né? Se você vai fazer o enterro no candomblé, você vai usar roupas claras, né? Você tem a definição da palheta pela situação, você tem a definição pela a situação que você está filmando, pela época, você tem a definição como o diretor de arte está vendo aquela determinada cena e que ele quer privilegiar determinadas cores dentro de um cenário que ele já bolou, né? E você tem também uma definição de palheta do personagem, né? Você tem um personagem que você quer que ele passe batido, né? E você tem também uma definição de cor quando você relativiza, né? O Clóvis Bueno, que era um grande diretor de arte, ele falava o seguinte, né? A palheta não é a escolha das cores. A palheta de cada situação é a quantidade de cor que você usa. Você pode usar, eu quero usar vermelho, vinho e amarelo, mas eu quero que seja 60% de amarelo, 20 de vermelho e 20 de vinho, sei lá, né? Então, não só a escolha das cores como como elas se colocam, a quantidade, né? O relativo ali, né? Tanto que quando você está fazendo um personagem que transita em mil situações de figuração, você tem que ter uma paleta de cor para a figuração, para o personagem, para saber se ele se destaca, se ele se imiscui, né? Ou não, né? Certo? Oi, Marina? Obrigada, Bia. Oi, Bia, Nada. tudo bem? Tudo bom, Marina? Tudo Fale. bem, tudo certo. Eu tenho uma pergunta também que é o seguinte: você explicou que foi um desafio para vocês na África da produção com o figurino. Eu queria saber como vocês conseguiram enfrentar esse desafio numa cultura completamente diferente, uma língua totalmente diferente. Sim, como você e a sua equipe conseguiram achar os elementos do figurino, tipo, com uma cultura totalmente oposta do Brasil?
Olha, não foi assim. No começo, eu tive um certo medo, sabe? Até na hora que eu resolvi, eu falei, cara, porque eu ia com alguém, eu ia com uma assistente, né? No começo eu ia com a Alice, eu tinha chamado a Alice, depois e na última hora não tinha ninguém para ir. Mas ia o Tulé, que era o diretor de arte, e o João, que trabalha com o Tulé, que são duas pessoas que eu tenho uma relação muito boa. Eu tive que chegar lá e me apoiar naquelas pessoas, né? Eu tive uma moça que foi a minha primeira assistente, a Sophie, ela fez inclusive aquele filme Out of Africa, ela trabalhou naquele filme Out of Africa, e ela me deu todo o suporte, porque eu tinha que saber, por exemplo, fazer um enterro muçulmano no Malawi. Como é um enterro muçulmano no Malawi, né? Eu tenho que... E como conseguir essas roupas? Uma coisa incrível é que eles têm feiras enormes, né? Tem umas feiras onde você vai, e uma coisa muito gozada, que eu estou lembrando dessa coisa do enterro, e eu comprei algumas roupas de muçulmanos que eu achava muito bonitas. E a Sofia falou, mas Bia, por que você está comprando? Eu falei, estou comprando para figuração, porque quando a gente vê alguém passando, né? E, de repente, surge uma mudança de roteiro, surge um enterro, né? E foi muito bom, que eu já tinha alguma parte dessas roupas. Mas, por exemplo, eu tive que fazer uma pesquisa grande, né? Tinha toda essa parte mas uma pesquisa de imagem e uma pesquisa de falar, de conversar. Tem o inglês, né, que é uma língua que é comum, né, não tem jeito, tem que ser o cinema. Eu acho que daqui a pouco vai virar chinês. Eu estou muito interessada em aprender mandarim no segundo semestre, porque eu tenho muita curiosidade. Eu sou muito curiosa por tudo. Qualquer coisa me interessa, né? Agora, é que nem a minha mãe. A minha mãe viajou muito, gostava muito de viajar. Mas a minha mãe, se você perguntar, eu falava assim, mãe, eu vou fazer um filme em Xerém. Ela falava assim, me leva. Eu falei, mas Xerém, mãe. Ela falava assim, não, mas me leva, eu quero conhecer, sabe? Então, assim, eu me dispus a ouvir, eu me dispus a ver, né? E eu ouvi cada uma das pessoas. Eu tive uma equipe muito bacana. Eu tive um cara de envelhecimento que veio do Quênia. O cara era muito bom, porque você tem um cinema na África do Sul, você tem cinema no Quênia, no Malawi não tem. Você não tem. Então, assim, a gente trabalhou com pessoas de outros lugares. Foi uma equipe muito, mesmo os que não filmavam, muito dispostos a filmar. A costura foi uma coisa, assim, para mim, totalmente uma grande novidade, porque as máquinas são a pedal, né? Sem energia. Então, assim, a gente fez todas as roupas da equipe do presidente, da política, né? E foi feita. Eu trouxe eles para onde a gente estava trabalhando. Mas você anda nas feiras, você compra um tecido, então, são homens, a maioria dos que costuram são homens. Você conversa com um cara, você diz que roupa ele quer, ele tem uma, ele vai e faz. Mas aí a gente chamou alfaiates que trabalharam com a gente. A gente comprou muita coisa nessas feiras, né? E envelheceu muito com esse rapaz que veio do Quênia, né? Foi uma experiência ótima, o lugar era muito bonito, né? A cultura é linda, né? O lugar assim, é muito bonito, onde a gente ficou em Kazunga, eu gostei muito. Eu fiz um filme no México também, que também essa coisa do México também é uma cultura, né? Você chega lá, né, tem coisas que são específicas daquele povo, né? Como a gente vai em alguns lugares, quando a primeira vez que eu fiz um filme em Belém, né, você tem toda uma influência da população local, né, que é indígena. Então você tem que olhar para aquilo, né? Olhar para aquele lugar. Como quando você vai para São Paulo, eu fiz uma série que era o Segunda Chamada, né? Você chega em São Paulo tem a sua cor local e as pessoas é uma cidade muito mais metrópole do que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é meio balneário, né? Fica todo mundo meio aquela coisa da sandália baiana. Lá não, lá as pessoas se vestem, mas assim, seria uma comparação como Nova York, que você vê muitos tipos. Em São Paulo você vê muitos tipos. E hoje em dia, todas as comunidades se apoderaram da moda ou das maneiras de vestir. E ali você percebe. Dizem que São Paulo é uma cópia de Nova York
quer dizer, duas cópias. Tipo, eu morei no Canadá, por exemplo. Uma mentalidade muito diferente. Eu sou recém-novata aqui no Rio. Sempre as pessoas chamaram de São Paulo uma cópia de Nova York e Toronto, pelo estilo, dos comportamentos das pessoas, o qual a moda também, e a variedade cultural que São Paulo oferece, não é? Exatamente. Não somente arte, mas em todo completo. Das pessoas. Em São Paulo você vai numa comunidade que tem slam, que tem poesia, que tem música, que tem desde punk, rock, frevo, né? E cada um... das pessoas, os paulistas da capital e também do interior de São Paulo. Então, assim, é uma mentalidade muito diferente do que só a cidade. Tem Santos, tem as praias, é uma cidade muito mais rica do que o Rio de Janeiro, né? Rica em termos de rica mesmo, né? Porque lá estaria, né, a nossa oligarquia, tá, né? Tá ali, né? Tem aquela Faria Lima lá, tem, né? Tem as Patrícias são muito mais pets do que Patrícias, né? Aqui são Patrícias. Lá elas devem ser Helen, sei lá, né? São mais, né? Tem uma outra maneira de lidar com o vestuário, né? Você é canadense? Não, sou brasileira, mas morei muitos anos no Canadá. Mas meus amigos sempre me falaram que meus amigos brasileiros e estrangeiros sempre me falaram: poxa, Marina, você está quase canadense. Mas o meu filho morou no Canadá e ele gostou muito. Ele adorou o Canadá. E eu fiz um filme há muito tempo atrás, chamava-se Comme des oiseaux à Rio. Era um filme canadense, sabe? Quebecois, do Quebec, a galera do Quebec. Eles são muito gozados, né? Porque eles falam francês, inglês, aquela confusão. Mas foi um filme bem legal, sabe? Foi bem legal. Eu entrei no cinema porque eu falava línguas. Eu entrei primeiro porque eu fazia teatro, nunca pensei em fazer figurino, especificamente cinema. E aí precisavam de uma assistente que falasse francês. Eu falava francês. E depois a mesma figurinista, fui fazer o Brincando, precisava de alguém que falasse inglês. Eu morei nos Estados Unidos, eu falava inglês. Então foi assim que eu entrei, por um viés completamente, né? Mas hoje em dia você já tem cursos ligados a figurino, mas o figurino eu acho que ele é uma coisa muito orgânica, você precisa estar no set. A experiência da ABC é legal porque a gente faz o figurino para uns 4 ou 5 curtas que são feitos lá. Então, tem prova, tem isso, tem aquilo, eu acho bem legal, né? Mas eu acho isso, assim, eu acho que você que já morou em vários lugares, assim como é chegar na África, a gente, para fazer figurino, você tem que ter uma extrema curiosidade por tudo, porque você não sabe, tudo interessa, né? Tudo pode interessar em determinado momento, né? Não tem uma... Quantos personagens podem sair, né, da cabeça de alguém, né? Sabe? É isso, Marina. Que massa. Que bom que você não teve dificuldade com o inglês, né? Lá na África, porque pelo menos com a língua que você sabe, que você mora nos Estados Unidos e no inglês lá com eles foi fácil a comunicação. A maioria da galera no Malawi fala inglês, não tem jeito, eles falam inglês. Mas a língua, eu adoraria ter tempo, porque eles falam o Swahili, né? E tem aqueles outros vários dialetos que é muito. Eu fico imaginando, é muito bonito, né? Você ouvir, né? Eu acho bonito assim, você ficar ouvindo a língua, e eles falam, né? E tem a coisa da dança, né? Da coisa muito corporal, né? Eu gostei, eu gostaria até de ter. Depois me chamaram para fazer um outro filme lá. E eu não pude ir, porque desse eu fiquei com medo, porque eu me acidentei, eu fui atropelada há um tempo atrás. E aí não estava ainda ok, sabe? Vou chegar lá, né? Falei, não vou, não. Ia ser um filme bem legal, que era um filme só com mulheres. Fotógrafa mulher, diretora mulher, tudo mulher. Eu fiquei bem interessada, mas não rolou.
né? Quem sabe na próxima. Não, a África é um dos Acho que países... na próxima vida, né? Porque eu já estou... Próxima da vida, é verdade. Eu nunca fui para a África, mas sempre tenho... Eu sou fã, eu sou apaixonada. Eu tenho uma paixão e curiosa sempre da música africana, a cultura africana, as cores africanas, as roupas africanas. Que são lindas, né? As coisas, as cores. É como sentir em casa, é como reconhecer os africanos que, claro, a gente entende, não é uma coisa nova, é uma coisa muito familiar, né? Que os africanos vieram para o Brasil, a gente entende algumas coisas, alguns comportamentos, né? Que são parecidos faz com... parte, né, da nossa cultura. Do Brasil faz parte da nossa cultura, né? De certos lugares da África que vieram para cá. E é muito influenciada, né? Porque se você ver nas palavras, nas roupas, né? Alguma coisa bastante, né, tem a ver. Essa coisa da globalização é que é uma coisa que, mesmo com a globalização, você mantém particularidades em cada local, né? É verdade. É verdade. Obrigada, Bia. Nada, prazer. Prazer. Tchau. Então, gente, já estamos aqui, ó. Se alguém quiser fazer mais alguma, pode fazer, porque daqui a pouco eu me vou. Vou dar aqui, ó. Então, Bia, essa coisa... Rapidão, última pergunta, Bia, rapidinho. Essa coisa da globalização que a gente fala, né? Tipo, ela homogeneizou de alguma forma o vestir e o modo de consumo, né? Mas o que você acha assim que produz a identidade, tipo, sei lá, você vai fazer um filme aqui mesmo no Brasil, mas no Nordeste, em São Paulo, no Rio, o que você acha que para além do tempo, né? Tipo, na roupa, o que imprime uma individualidade do lugar, assim, dos lugares, na vestimenta? Além da vestimenta, você tem também a maneira como a pessoa usa, né? Os que customizam, os que não customizam, né? A roupa é como se fosse... Eu tenho essa sensação. A roupa é a primeira coisa, é como a gente se apresenta para o mundo, né? Então, ela é sempre individual. Ou você está mostrando quem você é, ou você, de alguma forma, está querendo... E quando você quer esconder, você mostra que você quer esconder alguma coisa, de uma certa maneira. Então, assim, tinha um diretor que, quando eu ia fazer figurino, foi a primeira vez que fizeram isso. Ele perguntou assim: você acha que ela usa o anel antigo? Não tinha nada no roteiro que falasse sobre um anel antigo. Aí ele falou assim: você acha que ela usa um anel antigo? Eu falei: por que o anel antigo? Você acha que ela teve uma avó que deu para ela um anel e ela usa esse anel sempre? Então, assim, a construção do personagem dele, a gente parte do roteiro, mas tinha uma coisa toda extra-roteiro. Como no filme você tem o extra frame, né? Você mostra, mas existe também o que você não mostra. O que você não mostra também é um signo de algumas vezes, né? Então, assim, será que ela tem né? Então, assim, tem o personagem que está ali descrito, mas você, de alguma forma, vai construindo esse personagem em outras situações, antes, depois, né? Para você não ficar só na primeira camada, né? Porque senão você veste um médico com jaleco, né? Uma moça que trabalha num bar com avental, tem outras coisas. O avental talvez seja a coisa que menos interessa àquela moça que serve no bar, né? Ela quer, dependendo do personagem, ela quer se mostrar de outra maneira, né? E o avental se acaba ali, né? Você nem percebe, né? Então, assim, você ir buscando, entendendo o personagem mesmo, conversando com o diretor, sugerindo, conversando com o diretor de arte. Às vezes você pega diretores que eles não visualizam, né? Isso é raro, né? Porque para fazer cinema, você tem que ter imaginação, né? Sem imaginação, não vai rolar, né? Acho eu. Né? Mas é isso, né? Obrigada.
Obrigada a vocês que me aturaram esse tempo aí, me ouviram, né? E então eu vou chegando, né? Vou embora. Foi um prazer, né? Até a próxima. Um beijo, gente.